vai embora. Oh. Viu? 8h, vamos começar, né? Ai, meu Deus, obrigada, Senhor, obrigada porque o Teu Espírito está no meio de nós. Obrigada porque somos felizes por termos recebido Jesus. Jesus que veio para a nossa salvação, mas ele veio também para o nosso ensino, ele veio também para o nosso exemplo, ele é uma doação tua, um presente teu para nós. Nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos porque tu és aquele Deus que nos ama, nos cuida, nos salva, nos ensina, nos acaricia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por todos os presentes que temos. Ajuda-nos agora, Espírito Santo de Deus, a entendermos a Tua palavra, a estarmos recebendo verdadeiramente o ensino do alto. Vem, Espírito Santo de Deus, operar no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados. Bom dia. Que bom estarmos aqui. Vocês estão vendo certinho aí? Alguém sinaliza para mim, Aninha. Estou vendo sua face aí. Tá vendo tá legal. Massa, beleza. Tudo ótimo. Great. Perfeito. Ótimo. Vamos nessa então, né? Que bom. Hoje vamos ver Lucas 13. É tão interessante porque estamos na época de final de ano, né? Alegres pelo Natal, mas também se aproximando daquele momento da virada de ano, onde a gente faz reflexões, né? A respeito do que foi, a gente toma decisões a respeito do que vai vir, e é muito interessante, né? Que está nessa época aqui, a gente falando de Lucas 13. Minha gente, preste atenção nesse capítulo, porque esse capítulo, ele abre os nossos olhos, né? Uma chamada para nós, ele é uma advertência de que, olha, vai chegar uma hora que você vai ter que tomar uma decisão, porque o tempo da decisão vai se encerrar, né? E a gente precisa tomar essa decisão. E a partir daqui, né, começando já no capítulo 13, nós vamos ver uma sequência de parábolas. E lembra que a gente já estudou que parábolas, elas vêm para ser compreendidas com a interpretação do Espírito. Então, a gente precisa estar ligado para entender essas coisas, ligado no Espírito, né? A gente aqui tenta ser um facilitador, mas a revelação, né, para nós, né, o entendimento, a iluminação, ela vem do Espírito Santo de Deus. Então, o que a gente viu antes, lá no Lucas 12, da última vez? Nós vimos várias advertências, né? Evite a hipocrisia, fale a verdade. Às vezes a gente se esconde atrás de uma verdade ou de uma mentira sem necessidade, quando a verdade é a luz de Deus, né? É tudo muito simples. Então, achegue-se à verdade, porque Jesus é a verdade. Outro conselho, outra advertência para se você rejeitar continuamente o Espírito Santo, você não será perdoado. Não porque Deus não queira lhe perdoar, mas porque isso representa uma escolha da sua parte, uma escolha de negar, né, o acesso do Espírito Santo ao seu espírito, e aí você passa batido, como diz a história, né? Outra advertência, não se preocupe com as coisas do mundo, mas pense nas coisas eternas, nas suas decisões, nas suas prioridades. Procure ver como você escolhe. E aí a outra advertência, onde estiver o seu tesouro, onde estiver aquilo que você ama, que você estima, ali está o seu coração. Isso é um ótimo termômetro, né? Para você sentir a temperatura do seu coração, que o seu coração possa estar aquecido na direção de Deus. Outra advertência, que você deve estar pronta para o serviço, e atento, ligado, né? Atenta ao momento da vinda de Jesus Cristo. Então, essa a gente vai ver hoje, né? Jesus está a caminho de Jerusalém. Esse é um momento de caminhada, né? Como nós estamos caminhando aqui, mas, eventualmente, nessa história,
vai ter que tomar um destino, né? Que destino a gente vai escolher, e a gente pode fazer essa escolha por Jesus, e aí se entregar a esse serviço, e esse serviço vai nos ajudar a estarmos ligados, né? Atentos para a volta de Cristo, que será em breve. E aí, a advertência de que a quem muito foi dado, muito será pedido, muito será cobrado. Então, vamos ficar ligados. E aí, como eu já falei, nesse capítulo 13, nós vamos ver Jesus falando sobre o juízo final, o juízo final que vai acontecer sim. Às vezes a gente vive como se não existisse o juízo final. E lembrando que todos nós precisamos estar preparados, né, para receber esse Jesus. Quando ele chegar, a palavra diz que ele vai chegar de repente, e aí a gente precisa estar ligado, né, no que vai acontecer com a nossa vida. E aí ele já começa bem pesadinho, né, esse capítulo 13 de Lucas. Eu espero que você tenha tido a oportunidade de ler esse capítulo, ele é bem curtinho, e ainda hoje, antes de começar aqui, eu li esse capítulo medindo no relógio aqui, e deu 6 minutos, gente, 6 minutos para ler em voz alta o capítulo inteiro, custa nada, viu, você fazer isso, e permitir que essa palavra entre em você. E aí eu quero chegar agora junto com vocês e ler os versículos 1 a 5 de Lucas, do capítulo 13, né? E aí a palavra diz assim: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Só um pouquinho aqui, deixa eu botar. E Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Às vezes, a gente tem a impressão de que quem é vítima de uma tragédia, né, uma morte violenta, alguma coisa que a gente não esperava, a gente pensa que essas pessoas eram mais pecadoras do que outras, né? Porque um sofre e o outro não. Vamos lembrar aqui, minha gente, de que aquele cego de nascença que aqueles discípulos perguntaram a Jesus, né? Por que que ele nasceu assim? Quem pecou, né? Foi ele ou foram os pais? E Jesus disse, não, ele é cego para a glória de Deus, para a glória de Deus. E Jesus o curou ali, né? Naquele momento, glorificando o nome do Senhor. E aí, veja o que aconteceu com pessoas que a gente sabe que são verdadeiramente pertencentes ao reino, né? João Batista, que anunciou a vinda de Jesus, morreu decapitado, como a gente sabe. E Estevão, que foi o primeiro mártir, né, da igreja, ele morreu apedrejado. Pedro, né, o grande soldadinho do Senhor, né, morreu crucificado, a gente sabe, né? Paulo, que evangelizou, né, o mundo gentil, morreu decapitado. Então, assim, você sofrer, né, males da vida não é indicativo do seu pecado, da sua não escolha, tá? Agora, uma coisa é muito importante, Jesus chama atenção para a nossa própria vida, em vez de a gente estar olhando o que está acontecendo com a vida dos outros, se preocupar com a nossa, né? Ao invés da gente pensar, por que isso aconteceu? A gente deve estar pensando, o que isso significa na minha vida? A gente deve parar para refletir, a gente vê a pandemia, morte, é sofrimento, e a gente precisa reconhecer isso, minha gente, sofrimento para todo lado, agora uma nova onda com esse Ômicron que está chegando, mas assim, a gente precisa pensar, o que isso
pode me ajudar a fazer melhores escolhas na minha vida. Isso me ajuda a colocar meus olhos na vida eterna, a vida eterna, porque essa vida aqui, ela vai se acabar rapidinho, né? Passageira, a gente sabe que nós somos turistas aqui nessa terra. Na verdade, nós devemos usar esse alerta, né, para estar olhando para a nossa vida e corrigindo a nossa rota. Preste atenção que os versículos 3 e 5 que nós acabamos de ler, ele mostra que pior do que a tragédia, o acidente, a doença, é a falta de arrependimento na nossa vida. A gente precisa estar em paz com Deus, né? E aí segue a palavra a respeito de uma figueira. Vou pegar uma aguinha aqui. Mais para perto. Não é a primeira vez que a gente ouve falar da figueira, né? Jesus já passou uma vez por uma figueira, estava com fome, foi procurar figo no meio do caminho, não achou, aí ele pronunciou, né, um destino para aquela figueira, né? Nunca mais você vai dar frutos, né, para não estar enganando ninguém. Essa figueira é diferente, né? Ela foi plantada, ela fazia parte de um terreno, né? Como eu e você, nós fomos plantados também. Essa imagem agora, a figueira somos nós. E aí a gente sabe que aquele solo onde aquela figueira foi plantada era fértil, porque o dono, ele vinha procurar frutos. E Deus é assim, ele planta em nós, né, o seu espírito, através dos seus dons, ele nos equipa, e nós devemos produzir algo, ele tem expectativa de que nós demos fruto, e fruto de vida, né? Deus quer vidas através de nós. E aí, se ele chega e não encontra, ele fica pensando assim, olha, está gastando meu espaço aqui, está consumindo aquele dom. Lembra da história de enterrar o dom? É isso mesmo. Aí você não produz nada, e Deus fica assim, acho que esse negócio aí não vai dar certo, né? Mas o nosso Deus também é um Deus de oportunidade. Aí você vê que aquele administrador, ele chega e ele diz, não, vamos dar mais um ano, vamos dar mais um tempo, mas esse tempo não é aquele tempo passivo, vamos fazer mais do mesmo, não é assim. Olha, gente, esse capítulo é o capítulo de abrir os olhos para a gente escolher fazer coisas novas, escolher fazer coisas para o reino. E ele diz assim, olha, espera aí que eu vou mexer aqui na terra, eu vou adubar, né? Vou colocar recursos. Então, vamos procurar se preparar melhor, né? Estudar a palavra, separar um tempo para estar em oração com Deus, separar um tempo para serviço, que é uma coisa muito importante, né? Pensar, faz uma listinha, reflete, que frutos eu tenho produzido? Será que isso é compatível com aquilo que Deus colocou na minha vida como recurso? Ou será que eu posso fazer mais alguma coisa, né? Eu acho tão lindo, um dia desses eu fui na Casa da Esperança. Minha gente, era tanta gente trabalhando, se voluntariando ali, tinha os funcionários, tudo bem, mas tinha gente fazendo assistência psicológica, não estava acontecendo na ocasião, mas eu soube que eles têm fisioterapia para a comunidade, eu soube que eles já têm todo um equipamento, só falta instalar na sala, um gabinete dentário, pessoas se voluntariando. É tão lindo, comove o coração das pessoas, né? Isso você não vai nem usufruir disso, mas você sente o amor, que a gente possa ser instrumento desse amor também, né? E ser uma figueira frutífera e não uma figueira estéril, né? A gente quer produzir aqueles frutos que Deus espera de nós. E aí ficam as perguntas, né? Será que você acha que é um privilégio você ter uma Bíblia? Olha os privilégios que a gente tem. Será que você acha que é um privilégio ter uma igreja que lhe ensina, uma igreja que lhe mostra a verdade da palavra, né? Será que você acha que é um privilégio você ter o Espírito Santo dentro de você?
O que você está fazendo com todos esses privilégios? Será que você é um usuário somente? Né? Momento de reflexão, minha gente, momento de reflexão na nossa vida, que é muito bom, e vamos cuidar para que as nossas decisões diante dessa reflexão não sejam aquelas decisões que a gente acaba finalmente não realizando, né? Não tomando decisões que sejam frutíferas na nossa vida. E aí o texto de Lucas 13, ele continua citando a história da mulher com espírito de enfermidade. Aquela mulher, ela vivia encurvada, e a palavra diz que esse sofrimento dela, ele procedia de um espírito maligno. E essa mulher, ela não podia olhar para o céu, ela só podia olhar para o pó da terra. E ela representa pessoas que sofrem opressão do maligno. E nós precisamos verdadeiramente estar atentos, porque ao nosso lado há pessoas que estão sofrendo desse mal. E, meu Deus, 18 anos naquela posição horrível. Nós temos autoridade do alto para libertarmos essas pessoas. A gente precisa tomar posse dessa autoridade. Você não precisa ter um ministério de libertação, você não precisa ser ordenado, você tem o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de você, e a autoridade do Espírito, ela permite que você seja instrumento de Deus na vida das outras pessoas, né? Há muitas doenças que são físicas, minha gente, entendam, a gente não quer espiritualizar tudo aqui. Há muitas doenças que são de origem física, natural, mas há muitas doenças que são de origem espiritual. E a gente pode, né, usar da autoridade do alto para libertar essas pessoas, né, pelo poder do nome de Jesus, não nosso próprio. Jesus tem poder, sim, sobre as enfermidades, e ele tem poder sobre todas as enfermidades, as físicas e espirituais, ele tem poder sobre todas as enfermidades, e nós precisamos lançar mão da autoridade que nós temos, né? Jesus não deu ordem de longe para expulsar o demônio, ele chamou aquela mulher para perto, ele impôs as mãos sobre ela. Muitas vezes a gente vê isso em outros lugares, né? A gente já discutiu aqui a respeito daquela mulher com fluxo de sangue que Jesus alertou também, né? Jesus quer restaurar tudo na nossa vida, o físico, o espiritual e o emocional. Ele quer mexer com a nossa vida, para a nossa vida ficar plena, né? Ele veio para que tenhamos vida e abundância. Então, a gente precisa entender a nossa missão em estar fazendo isso na vida das pessoas também. E se for o nosso caso, que a gente precise de ajuda, a gente se expor e pedir ajuda também. Aquela mulher foi ao templo, minha gente. Ela foi ao templo. Ela se expôs ali naquela posição dela, com aquela dificuldade dela. Ela foi lá, né? E ela recebeu a cura que provavelmente ela nem esperava mais, depois de 18 anos, né? Deus tem o seu tempo perfeito, que a gente não entende. E aí nós prosseguimos para Lucas 13, nos versículos 14 a 17. Diante dessa cura, uma cura notável, não é? Daquela mulher que estava ali, né, com aquela curvatura por 18 anos, vê o chefe da sinagoga, ele fica indignado. Ao invés de glorificar o nome do Senhor por aquilo que foi feito, ele fica indignado. E ele não se dirige a Jesus, porque ele entende a autoridade de Jesus, mas ele se dirige à multidão, ao povo que estava ali naquela sinagoga. Ele não fala diretamente com Jesus, mas ele dá um recadinho. Deixa eu ler aqui também. Olha, vou abrir a Bíblia de novo, né? Para a gente ler aqui. Ele diz exatamente assim, na minha versão NVI. Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. Ele está dizendo, no sábado não pode. Era a lei, mas a palavra diz que a letra mata,
mas o Espírito vivifica. Aí quer dizer o quê? Que a gente não vai cumprir a palavra, que a gente não vai dar importância à lei, né, que está escrita aqui. Não, isso quer dizer que a gente vai aplicar essa lei com amor, em amor. A gente precisa entender a intenção da lei, a intenção da palavra. O que Deus queria dizer era: não use aquele dia do sábado que ele reservou para você estar fazendo a sua provisão, por exemplo, para você estar se preocupando com outras coisas que não sejam o reino de Deus. Mas é isso que estava sendo colocado ali naquele momento por Jesus ao curar aquela mulher. E aí, por causa disso, Jesus chama aquele homem de hipócrita. Hipócrita por quê? Porque ele tinha uma posição de autoridade. Ele era o chefe da sinagoga, que era o local de reunião daqueles homens para estudar a palavra de Deus, para fazer cânticos de louvor a Deus. E ele disse, Jesus, né, dizendo ali, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? E aí ele coloca a vida dessa mulher, ele valoriza a vida dessa mulher, ele diz, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Aqueles homens ficaram envergonhados depois que Jesus falou isso, né? Aquela mulher era frágil, minha gente, só por ser mulher naquela sociedade, ela era frágil. Ela era uma filha de Abraão, ela era uma mulher de fé, o fato dela estar na sinagoga sinalizava isso, né? E aí alguém chegar e dizer assim, olha, você pode ser filha de Abraão, mas ser curada aqui no sábado está errado, não é? Não é assim, ela já sofria há 18 anos, e Jesus a curou ali, porque é para isso que ele veio, né? Ele veio nos ensinar, ele veio nos salvar, ele veio nos curar. Sozo, eu não sei se vocês já ouviram esse termo, sozo é um termo que significa a libertação, a cura além da salvação, né? Uma cura completa do nosso ser, né? Da nossa alma, do nosso espírito, da nossa vida. Amém? E aí vamos prosseguir aqui para a parábola do grão de mostarda, que está nos versículos 18 e 19. Na verdade, aqui é uma sequência, são duas parábolas curtinhas, cada uma 2 versículos. Gente, só Deus mesmo para contar uma história relevante para a nossa vida em 2 versículos. Algumas frases poucas, presta atenção, porque ele está mostrando a respeito do reino agora. Ele vai mostrar para nós 2 imagens do reino. Uma a gente já viu, que é a próxima que vai vir, mas é bom, porque agora você vai se sentindo familiarizado, né? Eu já vi isso. Vocês têm esse sentimento? Eu não sei, eu lendo aqui, né, trabalhando com esse livro de Lucas, eu vejo assim, olha, quanto a gente já tem falado, quanto a gente já tem aprendido, né? Quanto a gente já está familiarizado com isso, na intimidade com essa palavra. Então, a parábola do grão de mostarda, ela diz assim, então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Aqui a gente pode, na verdade, qualquer versículo desse, a gente pode fazer um sermão a respeito disso, né? Lembra que o grão de mostarda é a menor das sementes. E Jesus disse em uma certa ocasião que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos coisas ainda maiores do que ele fez aqui na terra. Mas aqui o grão de mostarda é usado como a semente de uma árvore que cresceu e ela representa o reino, né? O reino está ali, é aquela grande árvore. E nesse reino há aves do céu que fazem ninhos em seus ramos. E as aves, muitas vezes, e a gente já viu aqui também, lá na parábola do
do semeador, né? Que é possível, né? Que o pássaro, né? As aves venham e tirem a semente da verdade que foi plantada na nossa vida. E essas aves representam isso, né? Nós estamos misturados, né, nessa grande árvore que representa o reino de Deus. Há ninhos de pássaros que podem roubar a verdade da sua vida, né? A mostarda, o grão de mostarda, fala do pequeno início. Nós começamos, né, a igreja com Jesus, de Jesus ela passou aos discípulos, e hoje a igreja está na terra inteira, né? A igreja invisível do Senhor se espalha por toda a terra, é uma grande árvore que cobre todo o globo. Esse reino cresceu, hoje a igreja ela é grande e ela é organizada, mas nesses ramos de árvores tem sim ninhos, né, de pássaros, de aves, que podem remover as nossas sementes. Então, se você não esteve conosco, né, há um tempo atrás, quando nós falamos da parábola do semeador, pode ir lá atrás e dar uma lidinha, lá em Mateus 13, vocês vão encontrar. É muito interessante a gente, assim, experimentar isso, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, minha gente, muita gente sai da igreja, porque entra na igreja e encontra com um ninho de passarinho desse, né? E diz assim, isso aqui não é bom, não gostei, né? Não gostei desse negócio, vou-me embora. Então, você não gosta de alguma coisa e você sai da igreja decepcionado com o reino, quando, na verdade, você está olhando para o ninho de pássaros. Então, é importante que você aprenda a discernir, buscar em Deus, né? Ver dele o que é que você precisa fazer, como você deve se posicionar diante daquilo que você está vendo com os seus olhos. Lembra que a gente aqui já também falou dos olhos, não é? Que os nossos olhos, eles são a janela do nosso corpo. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo vai ter escuridão. Então, vai juntando tudo isso aí, né? Na sua bagagem, que aqui a gente está colhendo mesmo já, né, os frutos daquilo que a gente tem semeado aqui. E a palavra prossegue em Lucas 13, nos versículos 20 e 21, com a segunda parábola, né, a respeito do reino, a parábola do fermento. Nós já vimos isso um pouco antes em Lucas também. Nos versículos 20 e 21, Jesus diz: mais uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? É como o fermento de uma mulher, que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. E aí eu coloquei em vermelho aqui nesse slide para vocês, né? Mais uma vez, nós nos deparamos com o fermento, ele representa o ensino e a doutrina distorcidas. Lembra o fermento dos fariseus, a hipocrisia? Aqui, quando você fala de fermento na palavra, não é uma coisa boa, né? Ele representa o mal que corrompe a verdade que está sendo jogada ali. Então, lembra, os 2 versículos anteriores, né? A gente viu o ninho de pássaros ali na árvore, que representava o reino. E aqui a gente está vendo a história do fermento, né? O fermento das doutrinas distorcidas, tudo dentro do reino, minha gente. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui, né? Porque a gente olha para a igreja, a gente olha para as pessoas que são nossos ícones, né, os líderes, aquelas pessoas que estão se colocando a serviço, e a gente toma essas pessoas como se elas devessem ser perfeitas. E a gente sabe, minha gente, que um Pedro da vida arrancou a orelha do soldado depois de andar 3 anos junto com Jesus. Então, ele negou Jesus 3 vezes. Ele negou Jesus 3 vezes. Pedro que é Pedro, negou Jesus, eu vou negar também, vamos embora. Então, não é por aí, porque, olha, Pedro se arrependeu, né? Se arrependeu e foi
o líder da igreja em Jerusalém, ali junto com Tiago. Então, é preciso que a gente entenda que as pessoas, elas são imperfeitas, mas a gente precisa colocar os nossos olhos fitos em Jesus e não estar buscando, porque essa é a nossa tendência. A gente gosta de uma desculpa para não fazer as coisas certas, quando a gente no íntimo não quer. A gente gosta de se sentir bem, eu sou melhor do que aquilo, e eu quero dizer que o nosso parâmetro não são as outras pessoas, o nosso parâmetro é Jesus. Você se comparar com Jesus e achar que você está melhor do que ele, então, cuidado, porque você está pior ainda. Eu ia dizer assim, olha, você está bem, mas não está tão bem assim, né? Para evitar a ação dos pássaros que roubam a verdade e do fermento que corrompe, a gente precisa estar muito ligado, minha gente. Cuidado para não ser enganada com mentiras sutis. Nós precisamos reconhecer, e isso significa a gente estar lendo a palavra de Deus e imbuindo a nossa mente, né? Colocando na nossa mente o entendimento de quem Deus é, de forma que a gente não confunda Deus com os pássaros. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quando você está perto da palavra, essa distinção ela é muito clara. O mal está no nosso meio. O mal, na verdade, está dentro de nós. Nós não somos perfeitos. Então, a gente precisa distinguir o que é reino do que não é reino, para que a gente possa ter uma vida verdadeiramente fluindo no Senhor. A gente não se deixar contaminar por coisas mais, e pior ainda, não deixar a gente ser instrumento de propagar as coisas mais, né? É importante que a gente faça isso. E aí, nessa história, né, de saber distinguir, né, usar os olhos de Deus para as coisas, eu quero resgatar aqui, nós nunca falamos disso aqui antes, os versículos 10 e 11 de Atos 17. Eu coloquei o 10 aqui, mas se você olhar na nossa chamada, né, do apegando-se às Escrituras, vocês vão ver lá, embaixo do nome, Atos 17, 11, que é a segunda parte desse texto, que está aí em azul, mas eu botei o 10 para a gente ter um contexto, né? Paulo e Silas, eles acabaram de ser expulsos de Tessalônica, eles foram pregar lá em Tessalônica, e a palavra deles não foi aceita. Então, a gente acabou de falar de coisas ruins, né? Dos pássaros que roubam a verdade, né? Do fermento, do mal, mas agora a gente vai falar de uma coisa boa. Paulo e Silas, eles foram para Tessalônica e a palavra que eles pregaram foi rejeitada, apesar de ser verdadeira. Aí, vê o que diz em Atos 17, versos 10 e 11. Diz assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Vocês estão ligados nisso? Eu vou ler de novo. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. A gente precisa recorrer, minha gente, às Escrituras, porque elas são a verdade de Deus. Aí alguém fala, Paulo e Silas estavam falando a verdade, e os bereanos, eles foram lá e olharam, é assim mesmo, do jeito que eles estão dizendo, né? Eles receberam aquela mensagem. E aí,
a gente usou, né, com inspiração de Deus mesmo, esse versículo 11 de Atos 17, como um mote central do apegando-se à palavra. Apegue-se à palavra de Deus. Não se apegue ao apegando-se à palavra, mas à palavra de Deus, porque ela é a verdade. Ela vai testificar para você do que é certo e do que é errado. É ela que é o seu guia, né? É ela que revela a você aquilo que você não sabia. Os bereanos fizeram isso, né? A gente precisa conhecer essa palavra e manter o foco nessa palavra, porque é ela que traz a verdade para as nossas vidas. E aí a gente pode distinguir o que é o fermento, que é a coisa do mal, ou a palavra da verdade, como Paulo e Silas foram pregar. Paulo e Silas pregaram a mesma mensagem em Tessalônica e na Bereia. E a palavra diz que os bereanos eram mais nobres como pessoas diante a sua atitude diante daquilo. Por quê? Porque eles consultavam a palavra de Deus. A palavra era a mesma, né, que Paulo e Silas levaram, mas os bereanos tiveram a atitude certa de se ligar a essa palavra. É a palavra que vai dizer a você, né, o que é certo e o que não é certo. E aí nós prosseguimos. Tem agora a história da porta estreita. Muitas vezes, nós falamos a respeito da porta estreita, né? E a gente pensa que a porta estreita é uma porta difícil, né? Uma porta que você passa com dificuldade. De repente, né? Isso significa somente que você precisa, sim, se dedicar à palavra de Deus, se dedicar à vida que é proposta por Deus, que é uma vida de serviço. Mas esse serviço é como Jesus fazia, né? Não é que você vai ser um escravo, é que você vai ser um arauto, né? Você vai ser um propagador do reino. E a palavra diz assim: depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. É importante que a gente entenda aqui que Jesus está no trajeto. Jesus está indo para o seu destino final aqui na terra, que é Jerusalém. E aí ele vai pregando, ele vai parando nos lugares e pregando as pessoas. Então, ele está a caminho de Jerusalém. E lembra, há uma multidão com ele. Mais tarde a gente vai ver ele entrando em Jerusalém com uma multidão o perseguindo, né? E as pessoas reconhecendo, né, louvando o nome dele. E alguém pergunta: Senhor, serão poucos os salvos? De novo, né? A gente se preocupando com os outros. Lembra dos apóstolos? Teve uma ocasião que os apóstolos chegaram assim junto de Jesus, né? Bom, João e o irmão dele, né? Estavam ali, Tiago, pedindo assim: Senhor, será que a gente pode sentar do seu lado quando a gente chega lá? E aí depois Pedro chega junto e diz assim: ei, aqueles dois, né, estão pedindo para um lugar melhor, parará, parará. E Jesus, ele fala para Pedro, dizendo assim: olha, você não precisa se preocupar com o que vai acontecer com eles. E no fim eles ficam pensando assim: olha, eles achavam que João não ia morrer, acabam com conclusões a respeito de outras pessoas. Minha gente, a gente tem que pensar na nossa vida. Não é egoísmo, não. É uma questão da nossa responsabilidade com a nossa própria vida. Quando a gente pensar na vida do outro, precisa ser para ajudar, precisa ser para dar um suporte, para falar a verdade, para consolar, não é? Não é para dizer assim: será que esse cara merece ser salvo ou não? Que parece ser o contexto aqui, né? Senhor, serão poucos os salvos, né? Será que eu estou num extrato das pessoas? E aí Jesus responde: ele diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão:
comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Essa palavra, ela se refere a pessoas que estão convidadas, mas que dizem não, né? Todos sobre a terra são convidados, mas nem todos virão. A gente vai ver ainda parábolas no futuro a respeito disso, né? Muitas vezes a gente vê a respeito do grande banquete, né? Que foi preparado, e aí o dono da casa diz assim, olha, essas pessoas convidadas não vieram, saiam por aí e convidem quem vocês encontrarem pela rua. Essas pessoas somos nós, minha gente, somos nós. E a gente precisa entender que essa porta estreita, ela precisa ser buscada por nós. Nós precisamos escolher essa porta estreita e andar por aí. Veja que esse é um capítulo de decisão, de escolha, né? Eu insisto aqui a respeito desse capítulo, Lucas 13, porque às vezes a gente lê as coisas e não conecta, né? Aqui há a instrução para nós tomarmos uma posição no reino. E agora, a gente falou, né? Jesus está a caminho de Jerusalém. Há um lamento profético, que se você não entender, né, que Jesus está caminhando para o seu destino na terra, a gente vai dizer assim, o que esse negócio está fazendo aqui, né? Mas é muito importante que a gente compreenda que Jesus sabia, né? Ele estava pregando, ele estava curando, curou aquela mulher que estava encurvada há 18 anos, mas ele sabia qual era o propósito maior dele. E aí chegam alguns fariseus, diz a palavra, aproximam-se de Jesus, eles dizem, saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. E Jesus responde, vão dizer àquela raposa, expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Ele sabia o que o esperava em Jerusalém, mas ele estava prosseguindo para lá, de toda forma, né? E ele tem um lamento, diz, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui, Jesus está dizendo, eu vou para Jerusalém. Eu vou morrer sim, né? Eu vou morrer sim, mas eu não vou morrer porque os homens decidiram que eu vou morrer. Eu estou indo, eu estou cumprindo o propósito do Pai aqui na Terra. Então, ele disse, hoje, amanhã e depois de amanhã, eu vou estar curando, eu vou curar o povo, eu vou estar expulsando demônios. E aí, depois disso, eu vou morrer. Depois disso, vai ser o fim, supostamente, mas a gente sabe, né, que ele disse assim, está consumado, porque esse fim não é bem o fim que os olhos humanos estavam vendo, era o fim da missão de Jesus bem-sucedida aqui na Terra, né? Então, só resumindo o que nós vimos aqui no capítulo 13 de Lucas. Pior do que a tragédia, o acidente ou a doença
é a falta de arrependimento, minha gente. Eu estou citando aqui de novo o que está colocado duplamente. A gente já aprendeu aqui que repetições na palavra não significa erro de edição, significa que Jesus quer que a gente entenda mesmo, fixe aquilo na nossa mente, no nosso entendimento, né? Os versículos 3 e 5, Jesus fala: se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E aí, no versículo 7, a gente ressalta o seguinte: por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Gente, nós estamos gerenciando recursos de Deus. Quer você saiba, quer você não saiba, quer você esteja consciente, quer você não esteja consciente, você tem recursos de Deus dentro de você. Ele lhe deu dons, ele lhe deu pelo menos um dom. E você tem uma capacitação, entenda, sobrenatural para fazer algo aqui na terra, onde você está plantado. Então, verifique os frutos que você está dando. Versículos 12 e 13. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Não se esqueça nunca de que Deus tem poder sobre toda doença, né? Ele é o Senhor da vida. Continuando o resumo de Lucas 13, e a gente viu as parábolas do grão de mostarda e do fermento, as coisas do mal que vêm, né? Mas a gente viu também Atos 17 e 11. Então, eu quero ressaltar, né? No meio de Lucas 13, Atos 17 e 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E aí a gente ressalta também o versículo 24, né? Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Gente, a gente pode passar por essa porta estreita já, a gente pode adentrar o reino de Deus e viver aí, independente das nossas circunstâncias, a gente viver no refrigério da presença de Deus, né? A gente desfrutar da paz que excede todo entendimento. A gente pode viver isso hoje. Cuidado para você não pensar que escolheu a porta estreita, mas ainda não está vivendo lá. É uma escolha que a gente precisa fazer. E hoje é um bom dia para fazer essa escolha. E, finalmente, o lamento de Jesus sobre Jerusalém, porque, olha, diferente dos bereanos, né? Em Jerusalém, o nosso Deus, né? O nosso Jesus, que veio nos salvar, ele seria morto, né? Era um profeta reconhecido, tanto que todos os fariseus morriam de medo dele, mas mesmo assim eles o condenaram. E Jesus lamenta: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, Jerusalém, como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Vamos lá, isso aí é o que tínhamos para expor hoje acerca de Lucas 13, né? E aí, agora vamos à nossa conversa aqui. Vocês, cadê vocês? Venham aí participar. Dúvidas, questionamentos. Marina, estou vendo sua cara linda. Fale aí comigo. Ari, Mira, bom dia. Nem falei com vocês antes de abrir hoje. Aninha. Está atrasando um pouquinho. Houve um atraso, o trânsito. O trânsito, muito complicado esses dias. Vamos lá, minha gente, capítulo
13, vocês não ficaram chocados, não. Eu falei, meu Deus, fim de ano, a gente fazendo, né, as comemorações, e é muita comida, e é muito shopping, com muito presente, e Jesus dizendo, ei, porta estreita, vai fechando, porta estreita, presta atenção na porta estreita. Não choca vocês, não. Eu olho o timing de Deus, sabe? O tempo de Deus. É hora de decisão. Fala aí, Aninha. Kátia, maravilhoso, maravilhoso esse capítulo aí, o estudo, né? Glória a Deus por tudo, por sua explicação. Acho que você explica tão bem que a gente fica sem dúvida. Mas eu queria só ressaltar assim, um versículo que saltou aqui aos meus olhos realmente, que é o 13:33, né? No finalzinho, quando ele diz assim, mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. E aí, fazendo uma analogia desse versículo com a vida hoje, hoje nós somos os profetas, né? Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, então nós somos aqueles que proclamam as boas novas do reino de Deus, né? Nós somos os profetas. Jesus nos comissionou para isso, né? Jesus não é? nos comissionou. E aí ele diz assim, ele me mostra aqui a questão do foco e da perseverança, né? Jesus, ele tinha ali um alvo, ele tinha um foco que era muito maior do que tudo, todo mundo podia entender, compreender, era a vida dele que ele ia dar como sacrifício por cada um. Mas, assim, nessa coisa da gente, a gente ter esse foco, né, e ter essa perseverança. Eu vou continuar hoje, vou continuar amanhã e vou continuar depois de amanhã, porque tenho o reino de Deus, né, é muito mais importante do que as minhas circunstâncias, do que as coisas que tentam me paralisar, né? Como você bem falou, assim, não olhar para as pessoas, por mais, né, por melhores que elas sejam, mas a gente olhar para Jesus e prosseguir nossa vida cristã, nossa caminhada cristã, nossa jornada aqui nessa terra, com essa perseverança. Olha, eu vou prosseguir hoje, vou prosseguir amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém, pois certamente nenhum de nós deve ficar fora do reino de Deus, né, que já foi conquistado. Amém. Amém. É verdade, né? É verdade. Deus tem um plano para a nossa vida. É porque a gente vive a nossa vida muito, né, no nosso plano. No nosso plano, nós botamos o nosso plano, depois aí de vez em quando a gente pergunta, Deus, tudo bem aí? Peraí, que eu vou ali, né? Fazer alguma coisa. Mas é muito importante que a gente entenda que a gente tem sim uma missão. Do jeito que Jesus tinha uma missão, ele nos comissionou e nós temos uma missão também, que o nosso foco permaneça nessa missão. Rosana. Então, a gente está, né, esses estudos, você vê que cada capítulo tem exemplos de Jesus curando no sábado, né? E assim, eu achei tão interessante, eu disse, meu Deus do céu, porque toda vez tem que estar, é como se fosse uma afronta, não sei, essa só foi a minha sensação, né? Será que Jesus era rebelde? Né? Isso, né? Mas aí você falou uma palavra-chave, a intenção, né? Porque a gente está tão preso à lei, né? As pessoas estavam tão presas em seguir a lei, mas que, na verdade, ele quis mostrar que a gente tem que estar preso ao que está no reino. O que é que o reino se apresenta? Por que eu não vou deixar de ajudar aquela pessoa que está necessitando? Porque é um sábado, né? E a lei diz que eu não posso curar no sábado, né? E é essa a intenção de Jesus, de quebrar, de desmistificar essa coisa da gente não... Eu posso, como você falou, né? Se meu jumentinho, se meu animal estiver ali caindo no precipício, eu vou lá e ajudo. Sim, mas eu não posso ajudar uma pessoa que precisa de cura, né? E assim, foi bem interessante, né? É a intenção do coração, né? Da gente, porque muitas vezes a gente está muito preocupado em olhar para a nossa necessidade e esquecer a necessidade do outro. Né? Eu achei muito interessante essa questão. A intenção, qual é a nossa intenção, né?
a Isso. respeito disso. E muitas vezes a gente olha muito para o nosso umbigo e esquece do que aquele também precisa da nossa ajuda, né? É muito Interessante. importante que a gente entenda que esta palavra, ela foi escrita para nós que somos crentes, para nós. É verdade que, lendo essa palavra, muita gente se converteu, né? Muita gente dá o testemunho, eu fui ler esse livro aqui, de repente esse livro me alcançou, né? O livro, não as pessoas. Mas essa palavra de Deus, ela revela quem ele é, o que ele quer de nós. E aí eu entendo nessa coisa do sábado, que assim, cuidado para você não pegar a letra pela letra. Cuidado para você não ficar feito aquele jovem. Minha gente, aquela coisa do jovem rico, para mim, ela é tremenda. Porque ele cumpria a lei. Ele seguia os mandamentos. Eu já fiz isso tudo, Jesus. Aí Jesus, oh, beleza. Então, tá quase pronto. Só vende o que você tem, dá aos pobres, vamos embora. Venha-se embora comigo. Aí ele foi embora. Foi embora triste, a palavra diz, porque ele tinha muitos bens. O cara ficou, ele cumpria todos os mandamentos e recebeu um convite de Jesus e ele foi embora triste. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é o cumprir a letra, não se trata de cumprir a letra, se trata de ter o seu coração em Jesus. Então, por isso que ele quebrava aquela regra o tempo todo, porque a regra era aquilo que estava amarrando as pessoas. Os fariseus todos, entre aspas, cumpriam a regra, mas Jesus está interessado no nosso coração, no nosso coração. Então, procure saber, e veja, aqui também a gente falou, né? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Essa é a mensagem. Amém. 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 E mais? Vamos nós. Capítulo 13, minha gente. Eu fiquei pensando aqui, isso aqui dava uns 10 sermões aqui nesse negócio. Muito ponto importante. E não, fala sério, vocês são muito tímidos, eu vou fazer uma festa de confraternização, aí vai ficar todo mundo falando junto. Ô, Kátia, outra coisa que me chamou a atenção também aqui é essa questão de esforçar. Aí completa com o que a Aninha falou, a questão de dia após dia, né? Como ele sabe como é difícil, né? E ele manda que dia após dia a gente esteja aí nessa perseverança, né? Isso me chamou a atenção. Isso. Também, Não é quando a gente está livre, né? Não é quando a gente está de férias, não é quando a gente se aposenta, é continuamente. E Deus quer essa relação. Eu me lembro que uma vez eu recebi um recado de Deus, de alguém, através de um gráfico. E o recado era assim, tinha um gráfico, né? Um cartesiano assim, e uma curva assim, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E aí o recado era assim, e tinha uma reta assim, em cima, né? Passando. E aí a mensagem de Deus era: você está como essa curva, subindo e descendo, mas eu quero você como essa reta, aqui em cima. Ele queria que eu tivesse na constante relação com ele todo o tempo, em vez de ficar nessa, agora eu estou ocupada, né? É época de prova, é época de teste, é época de prazo de entrega do projeto, né? É época de... E aí aí depois, eu estou com folga, agora eu vou ler a palavra, né? Eu estou com a folga, eu vou para a reunião da célula. Eu estou com a folga, eu acho que eu vou servir aqui nessa ocasião. E aquilo fica como emblemático na nossa vida, né? O que acontece assim, um dia eu vi esse sermão e foi massa, eu fui na virada, eu vi essa palestra, e eu me fixo naquilo quando Deus quer uma vida conosco. Ele quer o dia a dia conosco. Eu amo o Natal, eu amo o ano, eu amo o aniversário, eu amo as datas especiais, mas, minha gente, eu não troco nenhum dia desses pelo dia a dia. Pelo você estar ali, pelo acordar, tomar café, e se aprontar e sair correndo, e tá ali, você está
na caminhada. Isso é intimidade. A gente se encontra com aqueles amigos em ocasiões, né, especiais e tal, mas a intimidade é no nosso dia a dia, é quando a gente acorda chateado, cansado, doente, alegre, entusiasmado, né? Aconteceu uma coisa e tal. Aquilo é intimidade, aquilo é dia a dia, e é aquilo que Deus quer de nós, constância, exatamente, a constância em Deus. E aí eu queria verdadeiramente fechar isso aqui, dizendo, minha gente, leiam de novo esse capítulo 13, entendendo que Deus colocou diante de nós, esse é o último, apegando-se às escrituras do ano de 2021, né? Esse ano sofrido, mas que deu para a gente, entre outras coisas, o apegando-se às escrituras. E Amém. nesse dia, Deus falou assim, olha, tenha juízo. Olha, vai chegar uma hora que você não vai ter mais apegando-se às escrituras. Não vai ter mais. As oportunidades que ele deu, o enxertar da árvore que ele fez, vai se acabar e você vai ter que produzir alguma coisa como resposta, como fruto daquilo que Deus investiu na sua vida. Então, que possamos fazer isso, né? Acordar para isso e dizer um grande sim ao Senhor. Pastor Geison, vamos nessa? Oi, querida, quase não consigo com conexão aqui, estava difícil. Por mim continuar, já que não tem culto hoje, para mim continuava até umas 11 horas da manhã aqui. Oba! Mas olha, que bom. É muito bom, né, a gente se colocar, a gente se permitir ter um tempo como esse. E como você falou aí, às vezes um capítulo a gente tira, né, ali muitas lições, muitas mensagens, muitos sermões, muitas instruções. Então é muito bom. Então hoje é o dia especial de agradecer, já que hoje é o último do ano, de agradecer por essa oportunidade, por essa possibilidade que nos foi dada, né? Então, imagina, antes desse tempo ruim todo da pandemia, tudo, a gente fosse fazer um negócio desse, a gente pensaria só em fazer presencialmente. Presencialmente, talvez dificultasse a participação de tanta gente aqui, tantas pessoas, e a gente teve essa possibilidade, né? Então, com a tecnologia, de a gente poder ter esse tempo aqui, um tempo tão rico, tão especial, né? Então hoje vamos agradecer a Deus por essa porta que foi aberta, né? E por tudo que temos recebido aqui nesse espaço, e certamente tudo o que ainda teremos no próximo ano aí, né? Nas próximas edições, tá? Então que Deus possa estar trazendo muita saúde, muita disposição, muita coragem para seguir em frente, né, com tudo isso. E, sem dúvida, essas mensagens, né, a gente vai se alimentando, né? Isso tem sido um alimento fantástico, né? Então, louva a Deus, Kátia, pela sua vida, né, por cada pessoa que está aqui e tem feito desse momento um momento especial também. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, bendito seja o teu nome, Pai, te agradecemos por essa possibilidade, Senhor Deus, de termos um tempo com a tua palavra, termos um tempo de unidade com pessoas em torno da tua palavra, termos esclarecimento do teu Espírito, Pai. Ó Deus, é muito bom nós podermos nos aproximar cada vez mais daquilo que é ensinado, porque a palavra está aí, está disponível, então está próximo, às vezes está na cabeceira, e a gente às vezes fica tão distante do ensinamento, mas esse espaço aqui, Senhor Deus, nos colocou dentro de cada princípio, de cada história, de cada palavra, Senhor Deus, que tu possa estar trazendo a cada um de nós um apego verdadeiro às Escrituras, Senhor Deus, que isso seja um princípio para que possamos viver de uma maneira especial, de uma maneira diferente, de uma maneira abundante. Louvamos o teu nome, Pai, te agradecemos por tudo,
em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Estamos juntos, Amém. gente. Eu espero que vocês tenham tido um Feliz Natal e vamos se preparando